Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família Terrense, 1150 kHz. Muito boa tarde a todos vocês do Canal 5. Boa tarde, Márcio, todo o pessoal da técnica, nosso amigo Boy, muito obrigado pelo espaço. Boa tarde, queridos amigos lá da Seja, né? Mais uma vez estamos aqui nessa tarde abençoada, um dia maravilhoso, né? Que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui realizando o programa Uma Razão para Viver. Programa esse realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não nos conhecem, né, não sabem onde fica a nossa instituição, ela fica lá na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro de Vila Isabel, em Três Rios, né? Fica ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova. Meu nome é Douglas, né? Esperamos todos vocês lá para uma visita em nossa casa. Nós temos reuniões públicas sempre às segundas e quintas-feiras, a partir das 20 horas. Nas quintas-feiras, normalmente nós abrimos a casa um pouco mais cedo para aquelas pessoas que necessitem de um atendimento fraterno, né? Douglas, eu quero participar do atendimento fraterno. Como é que eu faço para participar? Você tem que agendar com a gente previamente. Você pode entrar lá no nosso Facebook, né? Que é o facebook.com/sejatr, seja com S, tá? E lá tem os nossos contatos, lá você consegue falar com a gente e marcar o seu atendimento fraterno, tá? Por que você deve marcar com antecedência? Para que nós possamos ter a quantidade de atendentes necessários, né, para os atendimentos. Você pode chegar lá, pode ter um atendente só e ele já está fazendo atendimento, né? Então você acaba ficando sem atendimento fraterno, tá bom? E para o atendimento fraterno tem que chegar um pouco mais cedo, né? Tem que chegar por volta de 19h30, né? Para poder começar o atendimento. Tem uma meia horinha ali para a gente poder conversar. O atendimento fraterno é uma conversa, né? Ele é um diálogo onde nós vamos, através dos ensinamentos de Jesus, né, através do Evangelho, buscar ali as palavras, né, para aquele problema que a gente está passando naquele momento, né? Buscar o conforto, buscar o alento, buscar a explicação por aquilo que a gente está passando no momento. Esse é o atendimento fraterno, tá bom? Então, estão todos convidados a participarem. Nós convidamos também todos a participarem da nossa campanha do Quilo Permanente. Essa campanha nós angariamos alimentos, né, para ser servidos àquelas famílias que são assistidas pela nossa instituição. Então nós pedimos a todos que puderem, né, doar 1 quilo de alimento não perecível. Nós ficaremos muito agradecidos e felizes, né? Esse alimento com certeza faz a diferença na mesa, né? Daquelas pessoas que nos procuram, daquelas pessoas que precisam, né? Então, se você puder doar, nós vamos agradecer muito, né? Douglas, mas eu só posso doar 1 quilo. Eu posso doar 1 quilo, meio quilo de pó de café. Ótimo, maravilhoso, né? Eu posso doar 1 quilo de arroz, também maravilhoso, né? Já vai estar ajudando e com certeza sua ajuda vai fazer muita diferença, tá bom? Vamos lembrar também aquelas pessoas, né, que têm em casa roupas, né, ainda mais agora chegando frio, né, roupas de frio, né, de inverno, que não estão em uso, né, que você não vai usar mais, que você não quer mais, né, que você acha que saiu da moda, né? Nós aceitamos doações de roupas, tá? Porque essas roupas nós separamos elas e doamos elas para aquelas pessoas que precisam, né? As pessoas que não têm como comprar, né? Que estão passando por alguma dificuldade momentânea, entendeu? Nós fazemos com algumas peças, nós separamos para fazer bazar, né? Que o bazar, ele nos ajuda na manutenção da nossa casa espírita, né? Porque nós temos que pagar água, nós temos que pagar luz, né? Tem os encargos todos, né?
E através, né, dos eventos que nós fazemos, almoço, festival de pastel, né, que nós ganhamos fundos para manter a nossa casa funcionando. Tá bom? Então, se você tiver roupa, pode ser roupa de adulto, pode ser roupa de criança, pode ser cobertor, pode ser roupinha de recém-nascido, que nós temos também o trabalho lá do enxoval de bebê, né, lá com a tia Zezé. Então você tem roupinhas de recém-nascido em casa, né? Que teve neném, o nenenzinho cresceu, não usou roupinha, usou uma vez só, tá novinha, pode doar pra gente, a gente separa elas direitinho, cria, né, os kits e distribui para aquelas mamães que não tem como comprar, né? As roupas, às vezes até pro neném sair do hospital não tem roupa nenhuma. Então nós já fomos no hospital muitas vezes levar um kitzinho para poder vestir aquele nenenzinho primeira vez, para ele sair do hospital, ter algumas roupinhas, né, para quando estiver em casa ele poder trocar, né, e ter tempo da mãe buscar, né, comprar alguma roupinha a mais, ganhar alguma roupinha a mais, né. Então é uma ajuda muito bacana, muito feliz, a gente fica muito feliz, né, de estar participando disso, de saber que um nenenzinho que não tinha nada para vestir vai sair do hospital, né, com aquelas roupinhas, né, com a mantinha, né, enroladinho, quentinho, né, protegido. Isso é muito, muito gratificante para todos nós, né? Então, se você quiser doar para a gente, você pode entrar em contato lá pelo Facebook também, que é o facebook.com/CGTR. Entre em contato com a gente, combina, a gente consegue pegar essa doação, ou então você entrega essa doação pra gente em algum local combinado. Se quiser deixar na Casa Espírita também, pode deixar durante as reuniões lá, como eu falei, segundas e quintas-feiras a partir das 20 horas, pode deixar lá com a gente a sua doação também, tá? E nós falamos de festival de pastel, né? Nós gostaríamos de convidar todos vocês a participarem, né, do grande arraiá do Sesc Três Rios, que vai ser no dia 19, 20 e 21 agora de junho, tá? Nós estaremos lá com a barraca do pastel, tá? Nós vamos estar lá vendendo deliciosos pastéis, né, de carne, de frango, de pizza, né? Todos feitos com muito carinho para vocês. Lá o arraial vai ter várias atrações, né, para todas as idades, né? Um ambiente familiar, uma decoração temática, né? Vai ter quadrilha, vai ter crianças, vão ter os idosos, né, do grupo lá, os idosos. Então é uma grande festa, né? É muito bonito, tem brinquedos lá dentro, tem várias atrações, tá bom? Então prestigiem lá o arraial do Sesc e comam um pastel lá na nossa barraca, né? Quem já comeu do pastel sabe que é uma delícia, tá bom? Então convidamos a todos vocês a participarem conosco, tá bom? Então, como sempre, nós gostamos de agradecer a todos que nos ajudam de alguma forma, né? Nosso muito obrigado a todos vocês que nos dão apoio, que nos dão amparo, que colocam a mão na massa, que doam, né, algum item, alguma coisa, né, que é através de vocês que a gente consegue ajudar, né, as pessoas que vêm batendo na nossa porta. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. E como sempre, né, não poderíamos esquecer de felicitar os nossos queridos irmãos e irmãs que estão aniversariando este mês, né? Esse mês nós temos a nossa querida irmã Marcele, o nosso querido irmão Alex Soares, a nossa querida irmã Deise e a nossa querida irmã Maria José, a tia Zezé, né? E a todos vocês ouvintes, né, amigos que estão aniversariando hoje, nessa semana, esse mês, né, que Deus os proteja, ilumine as suas caminhadas, abençoe, né, muitos anos de vida, paz, amizade, amor, ou seja, tudo de bom na vida de vocês, é o que nós desejamos. Então, meus irmãos,
nós estamos aqui, né, em mais esse dia maravilhoso, né, para refletirmos, para aprendermos, né, para alcançar, né, um conhecimento a mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. E o nosso tema de hoje vai ser um tema muito importante, né, que é a proteção espiritual, né? Dentro desse tema há bastante coisa a se falar, né? Lógico que a gente vai dar uma pincelada nele, não dá para falar tudo, né? Mas quando nós nos imaginamos aqui na Terra, né? Quando nós nascemos aqui na Terra, né? Nós nascemos lá bebezinho, né? Do ventre da nossa mãe, e nós crescemos e nós achamos que nós estamos sozinhos nesse mundo muitas vezes, né? Mesmo que nós não estejamos junto com a nossa família, nós estamos realmente numa ilha, né? Nos tornamos uma ilha, não estamos com ninguém à nossa volta, estamos lá naquela ilha remota, né? Vou contar um segredo para vocês: nós nunca estamos sozinhos, né? Mesmo que você esteja numa cabana lá no alto da colina, onde ninguém vai, mesmo que você esteja numa caverna escura, né, onde você não vê a luz do sol, não tem iluminação, onde só tem, né, trevas, você não está sozinho, né? Nunca nós estamos sozinhos. Até porque Deus, na sua imensa sabedoria, Ele nos criou para sermos seres que vivem em grupos, né? Nós não ficamos sozinhos. Nós gostamos daquilo que, né, nós chamamos para perto de nós aquilo que nós gostamos. Então, se você gosta né, de determinada coisa, você se assemelha com pessoas que gostam também daquela mesma coisa, né? Então, se eu gosto de estudar, provavelmente eu vou estar junto de pessoas que gostam de estudar, né? Se eu gosto de andar de bicicleta, provavelmente eu vou estar junto com pessoas que também gostam de andar de bicicleta, né? Se eu gosto de jogar vôlei, provavelmente eu vou estar junto do grupo de pessoas que também gostam de jogar vôlei, né? Isso é uma coisa intrínseca, né, em nós, né, em realizarmos esses agrupamentos, né? Porque é muito melhor, né, quando nós fazemos uma coisa em grupo, um ajuda o outro, né? Quando um está ali meio cabisbaixo, está ali meio para baixo, né? O outro vem e nos dá uma injeção de ânimo, né? A gente está ali, né, cansado ali das lutas, né? Vem alguém, vamos embora, vamos junto comigo, vou te ajudar, né? Dá aquela injeção de ânimo na gente, a gente levanta e vai embora, aí prossegue. Então nós somos seres, fomos criados para isso, né? Mas voltando lá naquela pessoa que está naquela cabana, né, lá num pico de uma colina que ninguém chega, e ela vive lá, é muito difícil alguém viver assim, muito difícil. Porque, imagine só, nós temos várias necessidades, inúmeras necessidades na nossa vida, né? Tanto de alimentação, tanto de saúde, tanto de vestimenta, né? Então são várias necessidades. E nós também temos a necessidade de falar, de conversar, de se expressar,
né, de contar, né, objetivos, fracassos, de até nos aconselhar, né, com outras pessoas que estão à nossa volta. Quem nunca pediu, né, um conselho a alguém que está ali ao seu lado, né? Então é muito difícil a pessoa viver totalmente sozinha, né, isolada de tudo. É quase impossível, vamos dizer assim, né? Que a questão de moradia, né? Tudo isso. Então, nós somos seres que fomos criados para viver em grupos, né? E a gente vê isso na nossa sociedade. Igual eu falei dos grupos, né? De vôlei, de bicicleta, de estudo, né? Tem vários outros grupos que nós podemos citar, né? E é através do quê? Através da questão da afinidade. Nós vamos nos afinizando, né? E, Douglas, mas o que isso tem a ver com o tema proteção espiritual, né? Tem tudo a ver. Que da mesma forma que nós nos afinizamos com os espíritos encarnados, né, que são aquelas pessoas que estão à nossa volta, que são espíritos, né, só que estão encarnados igual a nós, né, estão com vestimenta corpórea, né, com corpo físico hoje, né, nós nos afinizamos também com aqueles espíritos que estão desencarnados. Ou seja, aqueles espíritos que hoje não estão vestidos com o corpo físico, né? Estão na erraticidade, né? Douglas, mas eu não vejo os espíritos. Eu não vejo espírito. Eu nunca vi espírito, né? A gente olha para um lado, olha para o outro, normalmente a gente não vê espírito, né? Às vezes a gente tem algumas premonições, a gente tem algumas vistas assim rápidas, né? Vulto, vi um vulto, quem nunca viu um vulto, né? Eu olhei para lá, vi um vulto ali passando, vi alguém ali, parecia que tinha alguém na janela, né? Então, às vezes a gente até ensaia uma visão, né? Embora exista, né, vários seres, né, várias pessoas que viam os espíritos e veem, né, hoje em dia ainda os espíritos de forma clara, como se estivesse vendo um ser encarnado. Nós podemos citar alguns deles, né? Chico Xavier, o Divaldo Franco, né? E tantos outros que estão por aí, né, que conseguem ter a vista, a dupla vista, né, conseguem enxergar tanto o mundo carnal quanto o mundo espiritual, né. Para Divaldo Franco era um problema, né, porque às vezes ele mesmo não conseguia distinguir o que era encarnado, o que era desencarnado, né. Ele olhava assim e via tão perfeito que ele não sabia se estava encarnado ou desencarnado aquele espírito, né. Tão perfeição que ele conseguia enxergar, né? Conta-se a história que ele deixou de dirigir porque ele não estava sabendo distinguir, né, um espírito encarnado do espírito desencarnado. Então ele freava o carro e não tinha ninguém na frente, era um espírito desencarnado, né? E poderia causar um grande acidente, né, de trânsito. Então conta a história que ele deixou de dirigir por causa disso, porque ele via com tanta clareza um espírito desencarnado que ele não sabia, né? Mas normalmente a gente não tem essa visão, a gente não consegue ver, né? Mas se eu não consigo ver, quer dizer que eles não estão ao meu redor? De forma nenhuma. Eles estão ao nosso redor, só que a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar, né? A nossa vista não permite isso, né? Tanto no nosso corpo físico, que tem uma grande limitação, né, da questão da visão, nosso corpo, porque a gente enxerga numa faixa muito seletiva, né, a nossa vista,
todos os nossos sentidos, né, de certa forma, eles são limitados, né? Nós ouvimos somente de 20 a 20 mil hertz, mais ou menos, né? Nós enxergamos até uma determinada faixa também, né, de espectro, tanto que existe a luz infravermelha, a gente não consegue enxergar a luz infravermelha, existe o raio-x, né, e a gente não consegue enxergar o raio-x, mas ele existe, ele está lá, né, mas a gente não consegue ver, né? Mas por quê? Porque a nossa visão do corpo físico não alcança isso, né? Douglas, mas quem vê o espírito quer dizer que a visão do corpo físico dele é diferente? Então, quem vê o espírito, normalmente a visão do espírito ela vem do nosso corpo espiritual, né? Vem do perispírito, vem do próprio espírito, né? Normalmente a visão ela é direta, né? Tanto que muitas vezes o médium que está ali vendo o espírito, igual o Divaldo Franco, né? Ele fechava os olhos e continuava vendo o espírito, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que a visão do espírito não é uma visão através do olho físico, né? Mas é através dos olhos da alma, né? Então quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós estamos sozinhos, muito provavelmente nós estamos rodeados por espíritos que estão aqui junto conosco, né? E nós temos um espírito que está especialmente junto conosco. Quem é esse espírito? Que sempre está ao nosso lado, né? É o nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião. Esse espírito, ele sempre está ao nosso lado, né? Ele é um espírito que ele aceitou a tarefa de nos auxiliar nessa encarnação, né? Ele aceitou essa tarefa quando nós estávamos lá no mundo espiritual, né, nos programando para reencarnar, né? Esse espírito falou: eu vou te ajudar. E ele veio com essa tarefa de nos auxiliar nessa vida, né? Ou até em várias reencarnações, né? Esse espírito, o anjo da guarda, o espírito guardião, ele pode nos auxiliar em várias encarnações, né? Ele pode estar conosco em várias encarnações sucessivas, né? E também pode ser que cada encarnação minha eu tenha um espírito guardião diferente, né? Não é uma regra, né? Vamos dizer assim, né? Normalmente esse espírito guardião, ele é um espírito que ele tem mais conhecimento do que eu, né? Ele é um espírito mais evoluído, tem mais conhecimento do que aquele espírito que ele está ajudando. Então, o meu espírito guardião, o meu anjo da guarda, ele é um pouco mais elevado do que eu. Para quê? Para que ele possa me ajudar. Se fosse o espírito igual a mim, tivesse os mesmos conhecimentos, tivesse as mesmas, né, vivências, se tivesse o mesmo grau de evolução, ele não ia conseguir me ajudar, porque ele ia cair nas mesmas vicissitudes que eu caio hoje, né? Douglas, mas quer dizer então que o espírito guardião, ele é um espírito super evoluído, né? Um espírito lá do planeta lá de só felicidade, né? Não, pode ser um espírito que esteja um pouquinho mais evoluído só do que você, né? E pode ser um espírito que está lá naquele planeta, né? Já de paz, de amor, né? Planeta, né, celeste, divino, né? Pode ser um espírito desse que retornou aqui na Terra, né, para te ajudar. É um espírito que já conviveu com você em algum momento, ele evoluiu, né? Ele seguiu a trajetória dele, e a gente ficou aqui, e ele hoje retorna para poder
amparar, né, ajudar aqueles que viveram junto com ele, aquelas pessoas espíritos que ele conheceu, né, durante a trajetória dele. Então ele pode vir também, né, de um planeta mais evoluído para poder ser anjo guardião aqui na Terra. Nada impede ele, né, de fazer essa tarefa. Normalmente os espíritos, eles têm a capacidade, os mais elevados, eles têm a capacidade de escolher, né? Deus deixa o livre-arbítrio na mão deles de escolher prestar essa ajuda. E nós, de certa forma, quando nós estamos mais evoluídos, estivermos mais evoluídos, nós vamos ter também esse livre-arbítrio de vir ajudar aqueles que estiveram junto conosco, né? Quem é o pai e a mãe que não quer ajudar aquele espírito que foi o seu filho aqui na Terra, né? Quem é o filho que não vai querer ajudar o pai e a mãe, né? Amigos que se ajudam mutuamente, né? Espíritos que se amam. Quem são aqueles que não vão querer ajudar o outro, né? Falar, poxa, eu evoluí mais do que a minha mãe, e a minha mãe ficou para trás, né, como espírito, né? E aí eu quero voltar para poder ajudar. Se eu evoluir mais, eu estou, né, com mais conhecimento, eu posso. Deus nos permite retornar aqui para poder ajudar, né? Então pode ser esse espírito guardião, né? Esse anjo da guarda. E como nós falamos, ele está sempre conosco, em todos os momentos da nossa vida, nos dando conselhos, né, nos amparando, nos ajudando, nos mostrando o caminho a seguir. Ele está sempre ali de prontidão. Douglas, mas e se eu não ouvir as palavras desse espírito guardião e fizer só coisa errada na minha vida, né? Se eu, né, não conseguir realizar nada, só fazer o mal, né? O espírito guardião continua ali comigo? Continua com você, ele continua com você, né? Ele não te desampara, né? Mas é lógico que ele vai ficar um pouco afastado de você, né? Porque ele te dá vários conselhos, ele te fala, e você não quer, né? Você não quer fazer o bem, você não quer viver bem, né? Ele fica ali te esperando, ele fica do seu lado. Mas se você quiser, eu estou aqui, né? Basta você pedir, né? E como é que a gente pede o auxílio do espírito guardião? Através da oração, né? Orar, pedir, né, que ele nos ajude, que ele nos ampare, que ele nos dê bom conselho, que a gente consiga ouvir os seus conselhos, né, mostrar o bom caminho. É assim que a gente consegue a ajuda dele. Então ele está ali, ele fica ali esperando a gente pedir ajuda. E não é raro às vezes que ele tenta nos mostrar o caminho até de forma, né, mais pegando mesmo na nossa mão, né, vamos dizer assim, né, para a gente poder escutar mesmo, né, a fala dele, né. Então é lógico que ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos que nós vamos plantar, né, e vamos colher, né? Então o plantio, ele é nosso, né? Então o livre-arbítrio é nosso. Então nós vamos estar livres, nós poderemos fazer tudo que nós quisermos, mas a colheita vem depois, né? Se a gente plantar espinhos, nós vamos colher espinhos. A gente plantar rosas, né, nós vamos colher as rosas maravilhosas, né? Então se a gente plantar amor, né, a gente vai colher o quê? Vai colher coisas boas. A gente plantar amizade, a gente vai colher coisas boas. Se a gente plantar ódio, vingança, a gente vai colher
coisas ruins. Então, esse amigo espiritual, né, ele está ali do nosso lado, mas ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Ele vai nos aconselhar, ele vai nos mostrar, ele vai fazer a gente ver coisas na nossa vida que vai nos mostrar o caminho, né, ele vai estar sempre nos ajudando a estar no bom caminho. Mas ele normalmente não vai pegar na nossa mão e te forçar a fazer, né? Diferente que do outro lado, né, nós temos aqueles espíritos que ainda não, né, que estão na erraticidade, que são espíritos ali levianos que estão ao nosso redor também. Esses sim, esses vão tentar nos levar para o mau caminho, né? Esses sim, eles vão tentar empurrar a gente, vão tolir o nosso livre-arbítrio muitas vezes. Não vão forçar a gente a fazer o que eles querem, né? Mas nós não estamos falando deles hoje. Nós estamos falando da proteção. E além desse espírito, né, nosso amigo, nós temos outros espíritos também que nós vamos falar deles. Nós estamos falando hoje no programa da proteção espiritual, né? Como nós falamos sobre o nosso espírito guardião, né? O nosso anjo da guarda, né? Que alguns chamam. Ele está sempre ao nosso lado nos amparando. Mas além dele, nós temos também outros espíritos, né? Nós temos aqueles espíritos familiares, que são aqueles espíritos que já conviveram conosco na família, que simpatizam com a gente, né? Que estão ali junto conosco, ajudando o nosso núcleo familiar, né? Ao qual nós estamos inseridos nessa existência, né? Ou até em várias existências, né? Então esse amigo, ele está ali ajudando a toda a nossa família, não só um único, né? Ele não está ali como anjo da guarda de um único indivíduo, mas ele está ali ajudando a todos da família, está ali, né? Amparando a quem precisar de ajuda, né? Além desses espíritos, nós temos também aqueles espíritos, né, que querem de alguma forma fazer o bem, né, para conosco, né? Muitas vezes são espíritos que já foram familiares nossos no passado, que se afinizam muito com a gente, né? E eles querem nos fazer o bem. Não são espíritos ainda, já que têm grandes capacidades, né, que estão muito acima na escala evolutiva de nós. Então muitas vezes eles não conseguem assim, nos ajudar muito, né? Tem essa questão, igual eu falei, do livre-arbítrio, né? Eles acabam às vezes tolindo ali um pouco o nosso livre-arbítrio, querendo que a gente faça o que eles querem, né? Mas o intuito deles muitas vezes é nos ajudar, né? Nós podemos citar vários espíritos, né? Irmãos nossos, pai, mãe, né? Imagina um pai que quer ajudar o filho que está, né, encarnado, né? Ele hoje está desencarnado, né? Ou aquela mãe, né, que está desencarnada, quer ajudar o filho que aqui ficou, né? Ela quer ajudar, ela quer fazer o bem para aquele filho. Só que a condição ainda não é, né, de ajuda, né? Então, se ela não consegue ajudar, ela acaba caindo um pouco de desespero, né? Acaba desesperando um pouco, né? O espírito se desespera, como nós também nos desesperamos, né? Aqui encarnados, né? Continua, os sentimentos continuam. Então aquela mãe desencarnada, quando vê o filho encarnado passando por dificuldades, ela se desespera também, né? Ela também fica apreensiva, ela vai chorar, ela vai, né? Ela vai ter uma lamentação ali dela. E isso é uma coisa interessante, porque lá na casa espírita, há tempos atrás,
né, foi nos apresentado um grupo de 40 mães, 40 mãezinhas já desencarnadas, que queriam cuidar dos seus filhos, né, queriam ajudar os seus filhos, alguns encarnados, alguns desencarnados, né, que se transviraram aí pelo mundo, né, e estavam fazendo, né, o mal naquele momento, né. E essas mães, elas tinham muita culpa, elas sentiam muita culpa, não tinham culpa, mas elas sentiam muita culpa, né, porque eram seus filhos que estavam ali fazendo as maldades, né, e elas não tinham paz, elas não conseguiam ter paz nas suas vidas, nem conseguiam muitas vezes ajudar aquele filho que aqui ficou, que já estava também desencarnado, né? Elas ficavam numa aflição. Então esse grupo foi criado para ajudar essas mães. Olha só, desencarnado, né? A mãe já lá desencarnada tentando ajudar o filho que aqui estava ainda encarnado, né? E na aflição. E aí ela não conseguia ajudar o filho e também não conseguia ela mesma, né, se desprender, ela mesma evoluir mais, ela, né, ela cuidar dela mesma, né. É interessante. Então nós temos todos esses amigos que estão ao nosso redor tentando nos ajudar, né. Tanto o espírito, o anjo da guarda, quanto esses espíritos familiares, né. Tanto os espíritos que, né, que são espíritos igual a nós, mas que gostam de nós, que estão ali tentando nos ajudar também, que já foram espíritos que já estiveram junto conosco, amigos, familiares, igual eu falei, né, todos esses espíritos querendo ali nos ajudar, né. Mas nós temos o outro lado da moeda, né? Nós temos aqueles espíritos que estão ali tentando nos atrapalhar um pouco o nosso caminho. Mas escutar um ou escutar o outro, está... Onde que está essa decisão, né? A decisão de escutar um lado ou outro está em nós. Como nós falamos, nós temos o livre-arbítrio, né? De escolher, né? Eu vou escutar o bom conselho ou vou escutar o mau conselho, né? Então nós temos sempre que escutar os bons conselhos, nós temos que prestar atenção nos bons conselhos, né? Porque senão nós acabamos caindo de novo nas mesmas falhas que nós viemos aqui corrigir, né? Porque nós viemos na Terra não foi para, né, passar férias, né? O planeta Terra hoje ainda não é um planeta de regeneração, não é um planeta feliz. Normalmente, quando nós encarnamos aqui na Terra, nós encarnamos para, né, ser provados, né, ou passar por algumas ou né, passar por alguma expiação, né? Esse é o planeta Terra, é um planeta de provas e expiações hoje ainda, né? Mas está caminhando para um planeta de regeneração, né? E a mudança já começou, né? Os espíritos nos falam, a mudança já começou, mas essa mudança não vai ser uma mudança que vai acontecer, né, de um momento para o outro. Não é uma mudança que vai estalar os dedos, mudou tudo, né? Não, é uma mudança que vem acontecendo devagar, né? Ela vem devagarzinho. Tantas coisas que nós achávamos que era certo, né, no passado, que hoje em dia a gente já não acha mais certo, né? A gente já não se compraz mais com aquela situação, né? Então, o nosso pensamento está mudando, está evoluindo. Nós estamos evoluindo, né? Então, como nós estamos nesse planeta de provas e expiações ainda, nós ainda temos algumas que
passar por algumas situações, né? E aí nós temos que escolher, né? Quem a gente vai ouvir, né? Nessa questão, nós vamos ouvir os bons espíritos que querem nos dar bons conselhos, ou nós vamos ouvir aqueles espíritos que não querem nos ajudar, né? Que estão ali de certa forma para nos atrapalhar, porque nós não tem jeito, nós fizemos o mal no passado para alguém, né? Nós fizemos o mal, né? E agora nós temos que corrigir esse mal que nós fizemos. Douglas, mas se eu fiz um mal eu não lembro, eu esqueci tudo, eu não lembro. Que bom que você esqueceu, né? Esse é o primeiro ponto. Esquecimento do passado é uma dádiva divina, porque se a gente lembrasse do que nós fomos, que nós fizemos, né, em vidas anteriores, nós não iríamos suportar hoje carregar esse fardo, né? Então que bom que a gente esquece. A gente esquece de certa forma, né? Porque a gente tem alguns traços hoje que, se a gente observar bem, né, se a gente nos conhecermos, nós vamos saber muito bem o que nós fizemos, né, em encarnações anteriores, né? Como é que foi o nosso pensamento em encarnações anteriores, né? A gente pensar bem, a gente consegue chegar nessa conclusão. E isso é íntimo, tá, gente? Isso é nós. Sou eu comigo mesmo, né? Como fala no popular. Então, nesse planeta de pós-expiações, nós estamos aqui para corrigir esses erros do passado, né? Deixar de errar, né? E corrigir os erros, para que nós possamos, sim, na teia do progresso, né, a gente conseguir ir subindo essa escada aí, né? Mais um degrau, né? Conseguir ir subindo, né? E quem sabe, né, reencarnar em planetas melhores, né? Quem sabe na próxima reencarnação a gente já reencarna num planeta de regeneração, né? Nem espere a Terra estar totalmente regenerada, né? A gente já pode ir lá para esse planeta de regeneração. Não depende de nós, depende de que a gente está fazendo, como a gente está tratando o nosso irmão, o que a gente está fazendo de bom, né? Seguir ali aqueles mandamentos, né? O mandamento maior que Jesus nos trouxe, né? Qual foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento de Jesus. Se a gente seguir esse mandamento, né, a gente vai estar cumprindo o que Jesus colocou para a gente, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, por tudo, acima de tudo é Deus, né? E vamos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Então tudo que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com o nosso próximo. E tudo que eu quero que façam comigo, né, eu vou querer para o meu próximo, né? Eu quero que me ajudem, então eu vou ajudar o meu próximo, né? Eu não quero que me passem para trás, eu não vou passar o meu próximo para trás também. Eu não vou tirar vantagem, eu não quero que ninguém tire vantagem de mim, então não tire vantagem daquele que está ao seu lado, né? Esse é o mandamento de Jesus. Se a gente cumprir isso, né, a gente vai estar cumprindo tudo que Jesus quer, né, de nós e que nós precisamos para poder ir subindo, né, e se melhorando. Tá bom? Douglas, como é que eu faço para falar que esse anjo guardião, né? Lá no livro dos Espíritos, lá no Evangelho, nós temos várias orações, que são orações para o anjo guardião, né? Que são orações para os desencarnados, tem várias orações, né? Nós pegamos uma lá que é a oração ao anjo guardião e aos bons espíritos, né? E ela diz assim: meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham ao meu auxílio
quando me achar em sofrimento, e me sustente se desfalecer. Faze, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da sua misericórdia. Faz, enfim, que neles encontre eu a força que me falta nas provas da vida, e para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Que assim seja, né? Então, é uma oração, né, bem curtinha, né, que ela é direcionada àqueles espíritos que estão ao nosso redor, né, aqueles bons espíritos, ao nosso anjo guardião, né, que eles possam nos ajudar, nos amparar, né, nos caminhos, né, da nossa vida, da nossa encarnação atual, né. E esses amigos estão ali do nosso lado, estão de mãos estendidas para nós. Só que eu tenho que estender também a minha mão, né? Ele não vai vir pegar na minha mão, ele está de mãos estendidas já, né? Como, né, Jesus falou, bata e a porta se abrirá, né? Ninguém vai abrir a porta para você, você tem que bater, aí a porta se abre. Então esses irmãos, eles estão lá de mãos estendidas, basta que eu vá lá e pegue na mão, né? Então, meus irmãos, que nós possamos pegar na mão desses amigos espirituais, do nosso anjo guardião, né, desses irmãos que estão ao nosso lado para nos ajudar, né, esses protetores espirituais que estão ao nosso lado, nós possamos pegar nas mãos deles, né, e seguir em frente, né, e fazer o bem, plantar o amor, plantar a misericórdia, né, plantar a paz, para que nós possamos aí, né, nas próximas existências nossas, ou então até mesmo nessa própria existência, né, colher os frutos, né, desse plantio, né. É isso que nós queremos, né? Acho que é isso que todos querem, certo, meus irmãos? Então nós estamos chegando aí, né, ao final do nosso programa Razão para Viver, né? O tempo passa muito rápido, né? Tem mais coisa aqui para falar, mas já não dá mais tempo, né? E como sempre nós agradecemos a todos vocês que estão aí nos ouvindo, né? E nós convidamos a vocês a fazer a oração do Pai Nosso, né? Quem quiser aí pegar uma aguinha, colocar um copo d'água, uma garrafinha d'água, né, para fluidificar. Quem puder fechar o seu olho, né, os seus olhos, para que nós possamos orar, né, um minutinho. E a nossa oração diz assim: Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Pai nosso que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino, Senhor, de paz e justiça, de fé e caridade, de luz e de amor. Seja feita a tua vontade, Senhor, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa, Senhor, quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, Senhor, assim como possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo, e livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição.
Que assim seja, meus irmãos. Muitas bênçãos e vitórias em sua vida, né? Tenha um final de semana maravilhoso, né? Abençoado, com muita paz, amor, harmonia, saúde nas suas vidas. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.